Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, a gente vai tocar aqui um bate-bola, um bate-papo bem legal com o Dr. Márcio Leme. Ele que é advogado, professor universitário, vice-presidente da OAB Sorocaba, gestão 2016-2018. Ele está representando toda a diretoria da OAB, que tomou posse agora em 2016, depois de uma disputa ultra apertada. Eu confesso pra você que a eleição mais disputada que eu já tinha visto na minha vida foi pra prefeito de Piedade, que a Maria Vicentina ganhou do Jeremias do PT por 16 votos. E eu achei que eu nunca ia ver algo mais apertado, mas o pessoal da OAB foi definido por 2 votos de diferença. Então, doutor Márcio, parabéns pela vitória. A gente não teve a oportunidade de conversar antes. Em nome da diretoria da OAB, leva nosso abraço e seja bem-vindo ao programa Na Noite Ipanema. Tudo bem, Márcio? Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui trazendo informações da OAB. E como você bem disse, foi realmente uma eleição muito disputada, provavelmente a mais disputada aqui na 24ª subseção. Então foi uma enorme satisfação saber que a maioria da nossa classe, ainda que por 2 votos, nos elegeu, Nos elegeu a diretoria encabeçada pelo Dr. Márcio Rogério Dias, que é o nosso presidente, e os demais membros da diretoria, a doutora Flávia Mendes, doutora Fernanda Bravo, doutor Ernesto e eu como vice-presidente, nos escolheu aí para representar toda a classe dos advogados nesse próximo triênio. Legal. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem também um retorno muito grande para a sociedade. Muita gente não sabe, doutor Márcio, mas vocês lá têm algumas comissões de direitos humanos, comissões de defesa do consumidor, que são serviços colocados à disposição da OAB para todos os interessados, Fala um pouquinho sobre esse papel para quem quiser procurar a ajuda da OAB lá na Avenida 3 de Março. A OAB tem a sua missão estabelecida na Constituição Federal e, além de servir à advocacia, também tem uma função social muito importante. Isso é histórico no nosso país, É uma instituição muito importante, inclusive aí para a retomada da democracia. Aqui na 24ª nós mantemos algumas comissões temáticas, São divididas por assuntos, como por exemplo, como você bem disse, Comissão de Direitos Humanos, que é extremamente importante, Comissão de Defesa do Consumidor. São comissões que são compostas por colegas advogados que são relacionados à área e estão aí a serviço da população, estão aí a serviço da sociedade. E nós estamos atentos aos acontecimentos sociais, à dinâmica social, justamente para a OAB sempre estar se posicionando frente a essas demandas. Doutor Márcio, a gente tem uma visão, às vezes, folclórica, de que o advogado é aquele cara que, às vezes, tira vantagem do cliente. Mas se não for ele, muitas vezes o cliente tá muito enrascado. E aí, eu vejo até alguns memes na internet dizendo assim, advogado não é santo, mas todo mundo, na hora que precisa, espera dele um milagre. Como é que tá posicionado hoje o advogado perante a sociedade? Ainda existe um prestígio, existe um respeito na hora de pagar os vencimentos, o serviço prestado, porque quando você tá precisando, é fácil falar, por favor, me ajuda, mas muitas vezes, a hora que você precisa desse retorno financeiro, muitas vezes o advogado toma calote. Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos advogados e eles reclamam muito, falando, o mercado tá difícil, o pessoal não entende o nosso valor. É isso, doutor Márcio, explica pra gente como vocês da OAB enxergam esse profissional liberal. Pois Tiago, essa é uma realidade, infelizmente, triste para nossa classe. Acho que a figura do advogado vem sendo depreciada ao longo do tempo. E eu acho também que é grande culpa, grande responsabilidade da OAB atuar nesse sentido. Seja profissionalizando o advogado, trabalhando na profissionalização, que o advogado se empenhe nos seus estudos, mantenha sempre atualizado, assim como atuar firmemente nas questões éticas. Então a OAB tem um tribunal de ética e todo fato que eventualmente possa caracterizar uma infração, um descumprimento de contrato, o cliente, o cidadão pode levar isso ao conhecimento da OAB. Inclusive, aqui na 24ª nós temos uma ouvidoria importante, às quintas-feiras. Nós temos a doutora Karina, o doutor Fabrício, eles estão à disposição a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia para atender a população que tem alguma reclamação. Então vamos reforçar, doutor Márcio, você que tem alguma coisa a dizer perante a atuação não satisfatória do seu advogado, saiba aqui na voz do nosso vice-presidente, doutor Márcio Leme, de que existe uma ouvidoria dentro da OAB,
nas quintas-feiras, das 9 da manhã até o meio-dia, justamente para isso, né? Exatamente. E isso, o atendimento é realizado mediante o nosso Fale Conosco, né? Mediante agendamento. E aí só comparecer que será atendido e orientado. Agora, a gente não pode perder de vista também que o advogado hoje acaba sendo refém do Poder Judiciário, pela falta de aparelhamento do Poder Judiciário e muitas vezes pelo déficit de funcionários, déficit de juízes. A estrutura judiciária é precária hoje em dia. Então, muitas vezes a gente ouve reclamação de advogado dizendo: o meu processo está demorando muito, o meu processo não é resolvido, não tenho notícia. Em regra, invariavelmente, a culpa não é do advogado. A responsabilidade é do Estado, que não mantém o judiciário eficiente. Até porque a gente está vivendo um verdadeiro caos, Luizinho. São, em média, 200 mil processos abertos por ano no Brasil, cada um deles demorando, em média, de 10 a 20 anos para serem solucionados. Isso é uma conta que não vai fechar nunca, né, doutor? Exatamente. Só uma informação importante, Tiago, até para os nossos ouvintes, para o cidadão ter a informação. A cidade de Santos, ela conta hoje com 10 ou 12 juízes auxiliares. Então nós temos juízes titulares lá na comarca de Santos, contando com mais os 10 ou 12 auxiliares. E cidade de Santos é uma cidade que tem menos... 400 mil habitantes. Exatamente. Sorocaba, com quase 700 mil, conta com 8 juízes auxiliares e não tem lei aprovando a abertura de mais cargos, sendo que Santos já tem a previsão, lei aprovada para 20 juízes auxiliares. Então o que nos espanta também, aí é um trabalho que a OAB vai realizar esse ano. E é um trabalho político, né? Ao lado do Poder Judiciário, ao lado do Ministério Público, é esse trabalho político, porque o que a gente percebe é que Sorocaba não está sendo representada efetivamente perante a Assembleia Legislativa ou perante o Congresso Nacional. Então é um trabalho político importante. Então, quando nós fazemos esse comparativo, Sorocaba é deficitária. E isso obviamente decorre da falta de prestígio político. Muito bom, tô conversando com o Dr. Márcio Leme, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Sorocaba. Ele continua comigo, a gente vai de som e já volta. Não sai daí, na Noite Ipanema. I'd leave it all for you, I'd leave it all. Na Noite Ipanema. Sonzeira pra vocês, Budapeste, som aqui na Ipanema, é assim que se faz. Retomando o nosso bate-papo nessa segundona com o Dr. Márcio Leme, ele que é advogado, professor universitário, auditor da Federação Paulista de Futebol, vice-presidente da OAB, 24ª sessão aqui de Sorocaba. Dr. Márcio, a gente tava comentando fora do ar, eu tenho muito ouvinte que é bacharel de direito. Alguns agora já quase que ex-ouvintes, né? Que o pessoal comenta: Tiagão, quando eu fazia faculdade eu ouvia toda noite, sinto falta, cara, é muito legal a companhia. E a gente sabe que o bacharelando em direito, ele tem quase que pesadelos com o exame da ordem. Porque é uma prova bastante cautelosa, uma prova que é dividida em fases, uma prova que o percentual de aprovação não supera os 20%, pelo que eu me lembre de ler as notícias. Vocês estão com inscrições abertas para a nova prova da ordem. Então eu queria que você falasse para os bacharéis que ainda não conseguiram a sua ordem, dá uma dica aí de como faz para conseguir. Tem que estudar muito, né, professor? É isso, Tiago. Na verdade, não tem muito segredo, né? É estudar, é se empenhar nos 5 anos de faculdade. A gente percebe que os alunos deixam para se empenhar no último ano ou depois que termina a faculdade. E aí a situação fica um pouco mais complicada por conta do volume de material a ser estudado. Agora, o exame de ordem é fundamental para a qualificação do advogado, para fazer uma peneira, porque a advocacia é um trabalho, é uma profissão que demanda estudo, de extrema relevância que o profissional esteja preparado para bem atender a sociedade. Porque o cliente, ele deposita muitas vezes a sua expectativa de vida, o seu patrimônio na mão do advogado. Então nós precisamos ter profissionais capacitados e preparados. E a função do exame de ordem é minimamente fazer uma seleção. Você com certeza encara o serviço de um advogado como se fosse de um engenheiro, como se fosse de um médico, né? Um profissional que está ali, você depositando toda a sua confiança nesse profissional. É de bom grado a pessoa, antes de contratar o serviço de um advogado,
buscar opiniões de ex-clientes, né? Ter esse tipo de pesquisa é fundamental também, porque do mesmo jeito que existe bom jornalista, mau jornalista, bom jogador de futebol, existe pereba aí, Nilson, esses caras, tudo mais, tem também o bom advogado e o mau advogado, né? Sem dúvida, eu acho que a relação de advogado-cliente é uma relação de confiança. O cliente precisa estar seguro com seu advogado. Então é fundamental que ele faça uma consulta, é fundamental que ele busque indicação para que ele se sinta confortável. Afinal de contas, a partir do momento que você contrata um advogado, você deposita nas mãos desse advogado o seu problema, né? O seu problema normalmente patrimonial ou relacionado à sua liberdade. Portanto, é fundamental sim que haja essa confiança, essa pesquisa prévia. Lembrando sempre que nossa profissão tem uma peculiaridade, que eventual falha do advogado, um erro do advogado, ou um advogado envolvido em corrupção, isso dá muita repercussão. Isso reflete de forma severa na sociedade. Muitas o que vezes não acontece, o que não acontece com outros. Um prazo, né? É muito triste isso, né? Perdeu o prazo, aí poxa. Eu não é Luizinho Ofali, que eu sei que você tá amargurado aí. Eu perdi um processo em virtude do advogado perder o prazo. É de uma operadora de telefonia que mandou meu nome pro Serasa por 2 vezes e as contas pagas, né? E o advogado simplesmente perdeu o prazo e eu perdi todo o processo. É difícil a gente fazer algum comentário sobre um caso em específico, concreto, mas eu posso esclarecer o seguinte: o advogado tem uma relação contratual com o seu cliente, uma relação de mandato, e inclusive o advogado responde civilmente por eventual prejuízo que cause ao seu cliente decorrente da sua imperícia. A atividade não é uma profissão, uma atividade de fim. Eu não prometo um resultado ao meu cliente, mas eu tenho o compromisso, a obrigação contratual de empenhar todos os esforços, ser diligente na condução de um processo. Legal, doutor Márcio, nosso tempo é super curto, mas eu quero que você destaque uma nova maneira que vocês estão fazendo para aprimorar a comunicação entre OAB e os seus associados, né? E os advogados, e também tem curso rolando, sucesso de inscrição. Conta um pouquinho desse primeiro mês que já foi bastante agitado para vocês da OAB. Nós começamos agora a nossa gestão, estamos aí ficando a par de todas as demandas da advocacia e colocando em prática aí as nossas promessas de campanha. Vale destacar que nós estamos contando, e eu quero frisar isso, Tiago, com o apoio incondicional do doutor Delgado, que é o nosso conselheiro na seccional, o doutor Alexandre Oguzuco, também nosso diretor perante a CAASP, o doutor Luiz Ferraz, são os nossos conselheiros representantes na seccional e estão apoiando de forma muito importante o nosso trabalho. E nós recentemente abrimos um curso aí sobre o novo Código de Processo Civil que passa a vigorar no dia 18 de março, e para nossa surpresa, em 3 horas e meia de inscrição, nós tivemos 120 inscrição lotando o nosso auditório. Então criamos um bom problema, que recebendo mensagem diariamente para abrir novamente abrir uma turma, enfim, levar para um local maior. Estamos estudando o que fazer, mas isso foi uma surpresa agradável que demonstra que os advogados de Sorocaba estão sim preocupados, de Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora, que é a nossa região, estão preocupados sim em se atualizar, estão preocupados em se envolver com a OAB. E aí eu destaco e convido os advogados para que venham até a OAB conhecer, porque além desse trabalho relacionado à atividade profissional, nós temos ainda a integração do advogado, isso é muito importante. Por exemplo, se me permite, nós temos aí através da Comissão de Esporte, a gente fornece aí, deixa disponível aos advogados uma quadra toda quinta-feira das 19h30 às 21h na Society Arena, Futebol Society lá na Arena, ali perto da UFSCar. Os caras jogam bem ou tudo perna de pau? Pois nós temos aqui um time de futebol de campo fantástico. Salvo engano, chegamos ao 2º lugar no estado há 2 anos, mais ou menos. Então, um time bastante competitivo. Alessandro Patia joga no time. Eu vejo a foto dele, doutor Alessandro, conhecido como Alemão. Como jogadores são bons advogados, né? É isso, né? Então, além disso, nós temos também essas atividades, entre outras, que permite ao advogado esse momento de lazer, essa descontração. E estamos também criando uma nova forma de comunicação com o advogado. A gente quer aprimorar o trabalho que vinha sendo feito, atendendo aí aos pedidos. Hoje nós temos a nossa fanpage, nós estamos pedindo aos advogados que estão no Facebook, que vão lá curtir a nossa página, porque através da página nós faremos nossos comunicados oficiais. Assim como estamos preparando um novo site,
que entrará no ar daqui uns 20 a 30 dias, né? Um site atualizado, um site com nova tecnologia, justamente para ter essa interação, porque hoje a notícia é muito rápida, a informação é muito rápida, e nós queremos atender o advogado nesse sentido. O advogado precisa conhecer a OAB. Nós queremos que o advogado venha para a casa da advocacia, conheça a diretoria, tenha a liberdade de criticar, de sugerir e participe. Porque a nossa classe hoje tem sido bastante cobrada, tem sido criticada, e nós queremos resgatar a credibilidade do advogado. Muito bom. Doutor Márcio, uma reflexão pra gente encerrar. Eu estava na inauguração da nova sede da Justiça do Trabalho lá em Piedade, que aconteceu alguns dias atrás. Um prédio bem bacana lá em Piedade. Doutor Ciandella, aqui de Sorocaba. Isso, exatamente. O doutor Ciandella à frente, inclusive dos trabalhos lá. E aí, durante os discursos das autoridades, eles deixaram muito claro a preocupação que eles têm com o corte no orçamento que tem sido feito, que isso poderia eventualmente causar problemas na parte digital que hoje vive a justiça, né? Porque aquele monte de processo, aquele cheiro de ácaro, aquele cheiro de mofo, pedir vistas que você ia lá no balcãozinho, isso já não é uma realidade mais. Hoje tá tudo online, o advogado despacha de madrugada online, ele tem tipo um totem de banco e que acaba dando uma celeridade pros processos, que vai justamente suprindo a nossa necessidade de ver a celeridade acontecer, e a gente pode ter, vamos dizer assim, esse serviço, queda de servidor, de data center, o programa virando obsoleto. Vocês trabalham com a preocupação em cima disso, de retroceder nesse processo? Tiago, nós, a diretoria, estivemos a semana passada com o diretor do Fórum Trabalhista aqui de Sorocaba, com o diretor do Fórum Estadual, doutor Hugo Maranzano, e tivemos uma conversa justamente nesse sentido. E é importante levar à população a informação do que está acontecendo com o Poder Judiciário. Nós tivemos aqui em Sorocaba, para a região de Sorocaba, que é o TRT 15, especificamente na Justiça do Trabalho, um corte do orçamento na ordem de 40%. 40%? Nós não temos provisionado o orçamento, o dinheiro necessário para a manutenção do sistema chamado PJE, que é o sistema, a plataforma onde tramitam os processos digitais. Isso significa que isso vai parar, isso está ao caos. Por outro lado, nós temos um fórum estadual que também vem sofrendo com o corte de orçamento, que não consegue se adaptar à modernidade. Nós temos dificuldade com servidores e equipamentos. Para você ter uma ideia, nosso fórum estadual não comporta ar-condicionado, porque ele não foi construído com capacidade para a sua cabine primária de energia elétrica, enfim, ele não comporta. Se a gente ligar um ar-condicionado, ele para. Derruba. Então, a gente enfrenta dificuldade de toda a ordem. E isso reflete diretamente na população. Isso não é um problema só do advogado. Não é social. É um problema social, é o caos social. Lembrando que os maiores demandantes na justiça não é o cidadão, é o próprio Estado. Então é o Estado que gera demanda porque não cumpre a lei, não cumpre suas obrigações. Aí o cidadão vai até o judiciário e não tem a contraprestação jurisdicional. Então isso vira um círculo vicioso e no mais das vezes o advogado é criticado. Eu fiquei muito preocupado, viu, doutor? Eu fiquei muito preocupado, então reforça que o que vocês, em nome da justiça, precisarem, que a imprensa, que os veículos de comunicação cobrem das autoridades competentes para que esses cortes não existam ou que eles sejam, pelo menos, mais ajustados, porque a gente depende muito disso. Infelizmente eu tô com o relógio estourado, doutor, mas eu queria então que você encerrasse da maneira, fazendo uma reflexão que você gostaria e convidasse mais uma vez os advogados para curtirem a fanpage e acessarem os canais da OAB. Eu agradeço o espaço, agradeço o convite, Tiago, Luizinho, é uma satisfação atendê-los, é uma satisfação poder, especialmente no programa na noite, o programa Líder da Audiência, que aliás eu ouço pelo menos 3 vezes por semana que estou na estrada vindo da faculdade, né? É uma satisfação e a gente fica à disposição. E nós vamos sim fazer um movimento ao lado do Judiciário, ao lado do Ministério Público, para que a gente mobilize a sociedade, leve a sociedade essas informações, para que os nossos políticos possam tomar medidas eficientes em favor da sociedade, não em favor do advogado. E por fim eu quero cumprimentar os advogados que nos escolheram para estar representando. Nós queremos uma OAB para todos, uma OAB para atender toda a advocacia sorocabana. Nós entendemos e sabemos perfeitamente as mazelas dos advogados e nós estamos à disposição para atender e queremos levar o advogado para dentro da casa da advocacia para que a gente possa fazer de forma conjunta uma advocacia
que possa justa, né? Que possa atender os anseios da sociedade e que possamos recuperar essa credibilidade perante toda a nossa sociedade. Conte com a gente, Dr. Márcio Leme, vice-presidente do AB Sorocaba. Forte abraço, doutor, muito obrigado, viu, querido? Vamos lá, Luizinho, solta o som na Noite Ipanema.